Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com o GRP. Mas, antes do Refletindo com o GRP, eu gostaria de dizer a vocês, meus inscritos e inscritas do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão, que essa terceira parte do relato da Súria demorou um pouco, eu sei. Mas foi por motivos de força maior. Na quarta-feira foi feriado, então eu não postei relato no feriado. Esse relato sairia na quinta ou na sexta, mas eu tive um enorme contratempo e um grande susto, pois o meu mini tubarão foi picado por uma abelha africana ou abelha negra. E automaticamente, ele sendo alérgico, passou muito mal e eu tive que correr com ele para o ponto de atendimento. Tá tudo bem. Agora eu tô um pouco mais tranquila, tô mais aliviada, mas se é uma coisa que me desestabiliza nessa vida, aliás, eu acho que são as únicas coisas que realmente me tiram do prumo são meus filhos. E eu não tive condições, eu não tive cabeça, eu não tive tempo para postar essa terceira parte do relato. E a situação foi de tamanha magnitude que eu nem ao menos consegui dar um recado para vocês aqui no canal. Eu não tinha cabeça para isso. Então eu peço desculpa a vocês, né, que estavam na espera dessa terceira parte do relato. Recebi várias mensagens no particular. Demorei para responder algumas porque eu não tinha a cabeça nem para pegar no WhatsApp. Eu precisava ter a certeza que meu filho estava bem. Mesmo depois ainda que ele recebeu aí os cuidados e deu tudo certo, eu tive que observá-lo. Porque quando se trata de alergia, o buraco é mais embaixo. Eu também sou alérgica a picadas, como ele também é. Então é isso, meus amores e amoras. Tá bom? Peço desculpa a vocês novamente, mas foi por motivos de força maior. E quando se trata dos meus filhos, eu não quero nem saber. Não existe ninguém nessa face dessa terra caminhando mais importante para mim do que meus filhos. Então eu realmente fico desestabilizada, eu fico preocupada, eu não consigo ter paz e sossego enquanto eu não vejo que meus filhos estão bem. Quando é comigo, eu super relevo, eu levo de boa, tá tudo certo. Mas quando se trata dos meus filhos, aí é difícil para essa mãe aqui que rala por eles, que luta por eles, que vive por eles. É muito complicado para mim se eu sei que um dos meus filhos não estão bem, né? E isso se enquadra aos três, independente de qual seja. Na quarta-feira, véspera do feriado, levei meu filho mais velho no médico que estava com a garganta ruim. E, óbvio, um puta homem de 1,90 m de altura, muito maior do que a mãe, mas automaticamente eu fui com ele. E meus filhos, para mim, são tudo. Eu sei que algumas pessoas não conseguem muito entender isso e acham que se dedicar a filhos é meio que perda de tempo, que depois os filhos crescem e esquecem da gente. Mas independente do que venha acontecer comigo no futuro, uma coisa eu sei: mãe, uma verdadeira mãe eu fui. Então, meus amores e amoras, eu vou então agora sim trazer para vocês a terceira parte e finalizar finalmente esse relato aí da Súria. Sendo assim, vamos ao Refletindo com o GRP. Um dia, o lobo teve a ideia de mudar a sua aparência para conseguir comida de uma forma mais fácil. Então, vestiu uma pele de cordeiro e saiu para pastar com o resto do rebanho, despistando totalmente o pastor. Para sua sorte, ao entardecer, foi levado junto com todo o rebanho para o celeiro. Durante a noite, o pastor foi buscar um pouco de carne para o dia seguinte. E chegando no celeiro, puxou a primeira ovelha que encontrou. Era o lobo, fingindo ser o cordeiro. Moral da história: sempre que enganamos os outros, pagamos pelo nosso erro logo em seguida. Então, meus amores e amoras, não adianta essas pessoas malignas se infiltrarem muitas vezes na vida de outras pessoas. E com quantas pessoas assim não temos que lidar no nosso dia a dia? Todos nós passamos por isso, presencialmente e virtualmente. Todos nós. Mas a realidade é uma só. Mesmo que aparentemente essas pessoas malignas pensem que consigam nos enganar,
Essa mentira obscura dura pouco, pois o Senhor do Universo, como diz os canídeos, ou então Deus Pai Todo-Poderoso, como dizem os seres humanos, mostra no final sempre a verdade. Hoje temos a parte final desse relato obscuro, sinistro, com alto grau de perseguição dessa maldita fêmea do lobisomem. Bora pro relato, galerinha. Hoje teremos a última parte do relato da minha escrita adorável Rose.R. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Vamos dar continuidade ao tormento, quer dizer, relato da minha família. Como vocês, seus inscritos e inscritas, puderam perceber, tivemos muitas perdas desde que a maldita Súria cruzou o caminho dos meus avós. Contei a primeira parte do relato, onde tudo iniciou. Depois, contei a segunda parte, onde minha mãe vivenciou a experiência com a desgraçada da fêmea do lobisomem e a morte do meu avôzinho. E agora vamos à parte final, onde eu fico cara a cara com esse bicho dos infernos. Em maio de 2022, meu marido viajou para o Chile para ver o pai que estava doente. Sim, GRP, sou casada com um chileno, como te provei através da webcam. Um homem gentil que mora no Brasil há alguns anos e trabalha em um fórum. Como eu disse no relato anterior, me tornei policial. Assim que passei a exercer a profissão, me casei. E um ano depois, engravidei. Engravidei porque eu queria? Não. Pois para mim, eu jamais seria mãe. Eu tinha um problema no útero e a minha médica tinha deixado claro para mim que eu não poderia ter filhos jamais. Eu queria até desistir do casamento, pois meu marido queria muito filhos. E eu nunca poderia dar um filho a ele. Quando ele soube do meu problema, ele disse para mim, tá tudo bem, a gente adota. Filhos do coração são tão abençoados como os filhos biológicos. E são extremamente amados também. Minha sogra tinha uma filha adotiva, então para o meu marido a prática de adoção era super positiva. Fiquei emocionada com a atitude do meu marido e sinceramente não resisti aos encantos dele. Me casei com ele, GRP. Eu estava processando o fato que eu tinha acabado de descobrir que eu seria mãe. Decidi contar para minha mãe e para minha avó pessoalmente, já que logo eu faria uma visita a elas. Quando descobri minha gravidez, eu estava com 2 meses de gravidez. E a visita que eu faria à minha mãe seria no 3º mês de gravidez. Fiquei caladinha esperando o dia chegar. Eu não tinha dúvidas que a minha mãe e a minha avó iam amar a notícia. Quando eu estava de 3 meses de gestação, enquanto o meu marido foi viajar, eu fui visitar a minha avó e a minha mãe na cidade ao qual eu crescera. Eu estava de férias e precisava descansar um pouco. A distância da cidade onde moro e trabalho para a cidade onde eu morava antes é de 30 quilômetros. Meu marido sabia que eu ia visitar a minha mãe e a minha avó. Então, sabendo que ele não estaria aqui para me acompanhar, pediu para que eu fosse durante o dia, já que ele sabia que a minha família era perseguida por uma fêmea do lobisomem. Mesmo ele nunca tendo visto esse bicho, ele acreditava nas palavras da minha mãe e da minha avó. Eu, quando escutei o meu marido se preocupando para comigo, sorri para ele, balançando a cabeça positivamente, de modo a concordar com ele. Mas no meu íntimo eu pensava, eu vou durante o dia, nada, eu vou à noite. Quem sabe eu não vejo essa desgraçada dessa fêmea do lobisomem e meto uma bala no meio da testa dela.
Eu sei que parece cruel e forte, GRP, mas quando você cresce com raiva interna de algo ou alguém, fica difícil manter a cabeça no lugar. Você me perguntou por que eu só citei minha mãe e minha avó e não meu pai. Eu vou explicar para os seus inscritos e inscritas e para você o motivo. Nessa época, meu pai tinha abandonado minha mãe para ir morar com outro homem. Sim, GRP, foi exatamente isso que aconteceu. Apesar de tudo, meu pai e minha mãe são super amigos e terminaram numa boa. Não seria eu que ia trazer discórdia para essa família? Meu pai caiu no mundo com o novo amor dele e eu quase não tenho contato com ele. Naquela noite que eu fui para a casa da minha mãe e da minha avó, nada aconteceu pelo percurso. Cheguei na casa delas e recebi um longo abraço das duas mulheres que mais amo nesse mundo. Minha mãe me repreendeu, pois disse que eu não deveria andar armada. Ela não gostava muito de armas de fogo e eu disse para ela que aquilo era só por precaução. Eu usava a arma em um lugar estratégico, justamente para não ficar à mostra, mas a minha mãe tinha um olho biônico. E aí você já viu, né, GRP? Após conversarmos muito, jantamos e depois fomos deitar. Eu ficaria ali por 10 dias e depois voltaria para casa. Enrolei um pouco e depois dei a notícia para elas. Contei que eu estava grávida. Levei 2 embrulhos de presentes com borinhos escrito: você foi promovida a bisavó. Outro dizia: você foi promovida a vovó. Foi uma surpresa geral. Um chororô daqueles, tanta emoção que eu achei que a minha avó ia ter um treco. Elas queriam saber o sexo do bebê, mas eu disse que eu faria a primeira ultrassom no mês que vem. Eu ainda não sabia qual era o sexo do bebê. Foi tudo tão de repente que, sinceramente, até eu fiquei pasma. Então, minha avó me falou: você vai parar de trabalhar, né? Eu virei para ela e falei: claro que não. Eu vou trabalhar normalmente. Tantas mães fazem isso. Eu vou fazer também. Minha avó, GRP, era uma pessoa que vivia a moda antiga. A mulher tem que ficar em casa, cuidar do lar, do homem. E o homem é que tem que ser o provedor da casa. Mas eu nunca fui assim. Eu queria muito ser policial. E não era porque eu tinha me tornado mãe que eu ia deixar de realizar esse sonho. Após eu conversar com a minha avó, ela me entendeu e disse que eu era muito guerreira e que ela esperava que Deus me abençoasse muito na minha nova caminhada. Mesmo eu estando ali na minha voz de RP, eu ficava sempre com os olhos bem abertos para ver se eu não via a maldita fêmea do lobisomem. Só que a desgraçada não apareceu. Quando chegou o dia de eu ir embora, eu falei para minha avó e para minha mãe: vocês têm notícias daquela tal de Súria, a fêmea do lobisomem? A minha mãe olhou para minha avó e falou: graças a Deus não. Mas por que dessa pergunta, minha filha? Então a minha avó disse: você quer vingança, não quer, minha filha? Eu fiquei calada e a minha avó continuou: ah, você quer sim, eu sei que você quer. Foi aí que eu virei para minha avó e falei: eu quero justiça, vovó. A minha avó me abraçou e disse: minha filha, você vai ser mãe. Você não pode se dar o luxo de querer enfrentar aquela coisa. Eu tenho fé que ela não vai te atacar. Espero em Deus que ela até já tenha morrido, porque sei que todos nós aqui na terra não escapamos de colher aquilo que plantamos. E segundo a minha avó, GRP, eu era da cidade grande e a fera só ficava em lugares ermos. Só que você sabe muito bem que não é assim que funciona, mas a minha avó não tinha essa noção. Saí da casa da minha mãe e da minha avó e peguei a estrada. Isso foi logo de manhã. Parei em um posto, pois eu realmente estava com fome. E como eu tinha começado a vomitar às 4 horas da manhã, eu estava com o estômago muito ruim para conseguir tomar o café da manhã na casa da minha mãe. Quando foi por volta de umas 7h30, decidi parar no posto de combustível que ficava a 5 quilômetros da cidadezinha da minha mãe e da minha avó. E assim que eu desci do carro, eu dei de cara com uma velha. Era uma senhorinha com cara de boazinha, bem simples. Parecia até uma andarilha. Essa senhora virou para mim e falou: você não é a menina Rose? Eu olhei para ela e falei: olha, meu nome é Rose, mas
Eu não sei se eu sou a mesma Rose que a senhora conhece. E foi aí que ela disse: Você não é neta da Carlota? Eu virei e falei: Sim, minha avó se chama Carlota. Então aquela mulher me falou: Eu sou amiga da sua avó. Quando eu vi você, foi a mesma coisa que ver ela quando ela tinha a sua idade. Vocês são muito parecidas, sabia? Eu virei para aquela senhora e falei: Prazer em conhecê-la. Então aquela senhora me disse: Sua avó está bem? Ela ainda está viva ou já morreu? Pasma, falei para aquela senhora: Minha avó está bem, graças a Deus, está vivíssima. Como eu estava com pressa, tentei sair pela tangente, me despedi daquela senhora e saí andando para entrar no posto de combustível. Aí aquela mulher me disse: Espere, você está grávida? Eu virei para aquela senhora e falei: Sim, estou grávida sim. Mas como é que a senhora sabe? Foi aí que aquela mulher estranha me falou: Dá para perceber, sabe? Uma velha como eu, sabe quando alguém vai ter um bebê? Eu já tive vários filhos, mas não tive gêmeos como você. Eu virei para aquela senhora e falei: A senhora está enganada, eu não estou grávida de gêmeos. Aí aquela mulher me disse: Você está grávida de gêmeos, sim. Vai ser um menino e uma menina. E ela disse isso enquanto me cheirava, GRP. Eu achei aquela mulher doida e me despedi dela. Eu não liguei muito para as coisas que aquela senhora estava me falando. Entrei na loja de conveniência do posto e fiquei a pensar: que mulher maluca! Olha, GRP, ela se portava como uma maluca e se vestia como uma maluca também. Me alimentei, paguei pela comida e fui para o carro. Só que quando eu cheguei no carro, eu vi escrito atrás do vidro do meu carro, que estava cheio de terra da estrada de terra, a seguinte frase: Vou levar um dos seus 2 bebês e você não poderá fazer nada. Quando eu li aquilo, eu fiquei chocada e perguntei para um dos frentistas se ele não tinha visto quem tinha escrito aquilo atrás do meu carro. E na hora, o cabra disse para mim: Eu vi sim, dona. Foi a velha andarilha que o povo chama de Súvia, Súdia, uma coisa assim. Quando ele disse isso, eu exclamei: Não seria Súria? Então o rapaz falou: É isso mesmo, Súria. Ah, um nome tão esquisito que eu nem consigo guardar. Essa senhora foi a mesma senhora que você estava conversando quando você chegou aqui no posto. Quando ele disse isso, GRP do céu, meu sangue ferveu. Eu, na hora, andei pelos fundos do posto procurando a desgraçada e não a encontrei. Eu não acreditava que eu tinha ficado frente a frente com ela e não a matei. Eu fui embora na força do ódio e quando cheguei em casa fiquei a pensar no que aquela vadia tinha escrito no meu carro. Contei para o meu marido assim que ele retornou para o Brasil e ele ficou preocupado. Disse que eu tinha que tomar cuidado. Como eu estava com 3 meses de gestação, meu superior me colocou para trabalhar internamente no batalhão, pelo menos até o bebê nascer. Depois eu poderia voltar ativa nas ruas como antes. Só que no primeiro dia que eu passei a trabalhar internamente, algo inusitado aconteceu. Saí do batalhão e fui para casa. Eu estava de moto, já era por volta de 7 horas da noite. Passei no mercado e depois peguei a avenida, que era cercada por capim alto dos 2 lados. Percebi que algo saiu de dentro do matagal e se posicionou no meio da rua. Parei a moto no acostamento e um carro passou ao meu lado. Ligou o farol alto, buzinou, desviou daquilo que estava no meio da rua e vazou. Conforme o farol do carro iluminou o local, eu percebi que aquilo era um bicho. Um bicho grande e estranho. E deduzi pelas características do bicho que aquilo poderia ser sim uma fêmea do lobisomem. No caso, só uma fêmea do lobisomem me veio à mente, a maldita, desgraçada da Súria. Tomada por um ódio feroz, eu desci da moto e fiquei olhando para aquela coisa. Aquilo estava a uma certa distância de mim, como eu disse acima, se posicionou sobre 4 patas e desatou a correr na minha direção. Eu confesso que meu coração acelerou e eu na hora pensei no bebê que eu estava carregando.
Ao mesmo tempo, eu lembrei de tudo que aquela desgraçada tinha feito com a minha família. E tudo isso por conta do ego inflado dela. Então, pedi forças a Deus, tirei a arma da cintura, engatilhei a mesma e esperei o bicho se aproximar. Quando aquilo estava próximo, apontei a arma, mirei e atirei. Após alguns tiros, acertei um tiro no peito daquela desgraçada que caiu no chão, levantou com dificuldades e depois se embrenhou no matagal. Eu pensei sim, GRP, em ir atrás dela pelo matagal afora. Mas algo freou o instinto que me motivava. Eu pensei no meu bebê. E simplesmente, após não ouvir mais a barulheira que aquele bicho fazia enquanto corria pelo matagal, eu montei na moto e segui meu caminho. Quando eu cheguei em casa, eu estava pálida, tremendo muito e contei para o meu marido o que tinha acontecido. Meu marido ficou desesperado. Falou para mim que ia vender essa moto, pois eu, grávida, não deveria estar andando de moto. Eu tentei compreender o medo do meu marido. Eu falei para ele que eu não iria mais trabalhar de moto. Eu precisava aprender que eu estava grávida e que enquanto eu estivesse grávida, algumas coisas que eu gostava de fazer quando não estava grávida teriam que ser evitadas. Meu marido queria me levar ao hospital para ver se o meu bebê estava bem. Eu falei para ele que não tinha necessidade de fazer isso. Eu estava ótima. Foi só um nervoso, a adrenalina, a remoção. Na verdade, aquele dia era o dia mais importante para mim, GRP. Eu finalmente tirei da desgraçada maldita que atazanava a minha família, que matou o meu avô, após anos de maldade. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e para minha avó. E quando eu contei para elas tudo o que acontecera, elas quase tiveram um treco. Eu expliquei para elas que eu estava bem, que eu tinha conseguido atirar naquela maldita. E foi aí que eu contei para elas o fato ocorrido no posto de combustível. Até então eu não tinha contado nada, GRP, eu não queria deixar as duas preocupadas. E no fundo, eu sabia que eu ia encontrar essa peluda, sabe por quê? Um dia antes de eu ter atirado na fera, eu tive um sonho com meu finado avô materno. E ele no sonho disse para mim: "Você vai ver o bicho antes do nascimento do seu bebê. Cuidado." Quando eu acordei, eu sinceramente achei que aquilo tinha sido um aviso. Por isso eu parei a moto quando eu vi algo estranho logo à frente. Outro fato sem explicação nenhuma é que quando eu fui fazer ultrassom, eu quase tive um treco. Realmente eu estava grávida de gêmeos, um menino e uma menina. Aquela maldita, desgraçada daquela lupina, acertara. Eu estava grávida de gêmeos e ela acertou até mesmo o sexo dos bebês. Meus filhos nasceram saudáveis e em segurança, graças a Deus. Minha mãe e minha avó vieram morar comigo para me ajudar a cuidar das crianças, principalmente enquanto eu trabalhava. Hoje eu tenho paz sabendo que as duas estão perto de mim. Pelo menos eu sei como defendê-las caso essa maldita Súria volte. Isso se realmente ela não morreu, quando voltou à forma humana depois do tiro que eu dei nela. O que seria um grande presente na minha vida, eu confesso. Não sei o que o futuro nos reserva, GRP, mas não podemos viver com medo. No batalhão onde eu trabalho, ninguém acredita na existência de lobisomens e suas fêmeas. Ninguém sabe a minha história familiar, mas eu sei o que eu vivi e o que a minha família viveu. E acreditem, não foi um conto de fadas. Uma certa vez, um amigo meu, da minha confiança, que sabe da minha história, disse para mim: "Nossa, hein, amiga, antes do seu avô tivesse beijado a peluda, pois assim evitaria muita dor de cabeça." Quando eu escutei isso, na hora eu disse ao meu amigo: "Eu discordo de você, sabe por quê? Esses lobisomens e suas fêmeas estão acostumados a fazerem o que querem, pois se acham superiores. Criam suas raivas, revoltas, expectativas e a gente fica pagando o pato." Sabe, GRP, para mim, o que meu avô tinha que ter feito era sacado uma arma e metido uma bala na cabeça daquela desgraçada naquele dia, para cortar o mal pela raiz. Eu não tenho nada contra lobisomens e suas fêmeas do bem. O meu problema era com uma única e exclusiva fêmea do lobisomem, a Súria maldita.
Quero agradecer a você, GRP, pela paciência, tanto para com a minha mãe como para com a minha vozinha. Elas amaram conversar com você através da webcam. A gentileza sua para com elas me deixou muito feliz. Temos que valorizar os nossos velhinhos e velhinhas. Eles são preciosos e têm uma bagagem de vida maravilhosa. Temos muito a aprender com eles. É uma pena que muitas pessoas discordam disso. Novamente, eu agradeço a você pelo sigilo. E pedi o sigilo a você justamente porque eu não quero ser taxada como maluca no meu batalhão. E não porque eu tenho medo daquela fêmea do lobisomem, de maneira nenhuma. A precaução é justamente com relação ao meu trabalho. A gente já passou tanta coisa com essa fêmea do lobisomem, GRP. Tanta coisa ruim, que aquele medo que eu tinha daquilo que eu não conhecia caiu por terra, pois o ódio que eu sinto dela, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Que Deus abençoe você, o seu canal, todos os seus inscritos e inscritas do Brasil e de outros países também. Fiquem com Deus. Rose.r. Bom, galera estrelas, essa foi o final desse relato impactante de hoje. Sinistro, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Rose, que muito gentilmente me enviou esse relato marcante da sua família. A você, minha inscrita querida, um resto de treva, beijos.